Os primeiros filmes que eu assisti, eu fui criada nos anos 50, então foram as chanchadas, né? Claro, né? Então, a minha primeira lembrança de cinema é Grande Otelo e Oscarito, com certeza, né? E eu me lembro que eu tinha uma relação muito dramática, eram comédias, eu chorava nas comédias deles e tal. E ficava sendo recriminada de que eu era muito dramática. Acho que eu sempre tive esse tom dramático. Eu fico com os 2 cavalos. Tá, não tá. Mas é. É pouco. Mas... Ah, não querem? Não, não. Quem foi que disse que nós não querem? Como é? Eu vou ficar neném? Ué, tu não tá com o baralho aí? Vai te defender nas cartas. Mas eu não tenho dinheiro para comprar as fichas. Mas não... Diabo, você acha que se eu tivesse dinheiro, eu ia pedir a você? Tá bem, não chora. Você me conhece há tanto tempo, sabe que eu sou incapaz? Não de chora. chorar quem quer que seja. Não chora. Eu sempre fui um homem de hombridade, Eu de vou te caráter. pedir irmãmente, cala a boca. Não vai você pensar que eu ia explorar, porque realmente os cavalos eram de você. E Mas só isso? E daí? Lambe os dentes. Engraçado. Agora, vê lá se você vai cair na orgia com mulheres, champanhe. Cuidado, hein? Papai aqui vai comprar uma roupa de Tomix. Vão vendo, vão vendo. Eu acho que um dos filmes que mais marcou, assim, na adolescência, e depois um filme que eu sempre gosto muito de rever e tal, é As Regras do Jogo, do Renoir, né? Então, ontem, até por coincidência, eu já tinha pensado que eu falaria dele, né? E ontem, por coincidência, passou no Curta, no Arte, não me lembro, um documentário sobre os filmes clássicos, né? E era um documentário sobre As Regras do Jogo, né? Que foi um fracasso quando ele lançou e, na verdade, o filme se torna um clássico muito mais tarde. Eu nem sabia disso, achei que tinha sido sempre um clássico. Ma petite Lisette, pose ça sur la table. Puis je vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est mon aviateur, comme tu l'appelles. Eh ben, je l'amène à la collinière. Eh bien, vous en avez des inventions. Des inventions? T'appelles ça des inventions, toi? Des inventions? Des inventions? Oh, excuse-moi. Tu sais, tu n'es pas un idiot. Tu es un poète. Un dangereux poète. Depois disso, né, quer dizer, além dos filmes, né, eu sempre fui muito ligada em musicais, porque eu fazia dança e tal, acho que depois teve um grande salto que foi justamente o Paissandu, né? Que aí já com 18 anos, 17, 18 anos, quando eu, na faculdade, começo a me relacionar com um novo mundo, né, que representou aquilo tudo, o movimento estudantil, 67, 68, e o Paissandu apresentando os filmes todos da Nouvelle Vague. E na faculdade também o neorrealismo italiano, tudo que a gente via em cineclube, os russos, e aí realmente foi a minha escola cinematográfica, eu acho, né? Foi nesse período. La Révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, et avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La Révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Moi, je suis en classe de philo. E passou muito tempo, né? Porque aí também eu tive uma história de vida um pouco particular, que foi o fato de eu ter, do movimento estudantil, partir para a resistência armada, depois fiquei muito tempo clandestina, depois fiquei muitos anos presa, e, em suma, depois, foi só depois é que eu comecei a pensar em ter uma vida profissional, comecei escrevendo, e isso até nem demorou muito, não. Entre eu sair da cadeia, eu trabalhei um pouco como jornalista e logo eu comecei a fazer o Pequeno Exército Louco, que foi o meu primeiro filme, é de 78, então não foi tanto tempo depois. Mas foi um período longo, entre esse período de, digamos, de formação cinematográfica e eu começar a pensar em fazer cinema, entendeu? Foi um período
Quer dizer, aquilo ali foi 67, 68 e foi um período de 10 anos, né? Foi 78 que eu fiz o primeiro filme. Esta es la hora del poder sandinista. Adelante, marchemos, compañeros. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde Nicaragua Libre. Estudiantes, profesionales, campesinos y a los sindicatos se les hace un llamado para que se reintegren a sus labores cotidianas, para que comencemos de inmediato a levantar la economía, salud y educación de nuestro pueblo, minada por más de 4 décadas por la nefasta dictadura somocista. A minha experiência de vida foi fundamental, assim, né? Porque ela foi uma experiência muito limite, né? De lidar com tortura, morte, assassinatos. E eu era muito jovem, eu tinha, quando fui presa, sei lá, 20 anos e tal. Então, foi uma experiência que é impossível você não lidar com ela o resto da vida, né? Então, ela realmente, ela pauta muito dos meus filmes, né? Não necessariamente as histórias, né, dos filmes, mas eu acho que as preocupações, a preocupação com a violência, a preocupação com a diferença, a preocupação com o outro, né? Como é que o outro te vê e você vê o outro. Eu acho que vem muito dessa experiência que foi realmente muito no limite, né? Da sobrevivência mesmo, né? Inteiramente amedrontada. O que eu me lembro naquele momento, assim, o sentimento de solidão, de medo, de total desproteção diante daquele homem, né, daqueles homens, e que eles, então, me levaram para uma sessão de tortura. Não era o que estava em jogo não era a informação, o que estava em jogo era a minha desestruturação, era a minha rebeldia, era o fato de eu ter me rebelado contra a autoridade e a prepotência deles, né? Então, depois deles terem me batido muito com telefone, choque elétrico, pau de arara, choque na vagina, né? Sempre despida, eu cheguei a um momento em que eu pedi, me matem, né? Eu quero morrer, eu não estou aguentando. E eu lembro do olhar, do riso dele, dizendo assim para mim: eu não te mato, não me interessa me matar. Eu vou te fazer em pedacinhos. Eu vou lhe torturar o quanto eu quiser. Inclusive, eu lhe mato se eu quiser. Então, esse nível assim, de impotência diante do torturador, de toda a impunidade, da capacidade que ele podia realmente fazer isso, ele podia ficar dias e dias e meses comigo, né, fazendo todo tipo de experiências que ele pudesse fazer. E a minha resistência, eu não sabia o limite dela. Sabia que ela tinha um limite, que era o limite do meu corpo, da minha dor, né? Da minha força. Eu acho que isso é o caminho para a questão da loucura. Acho que eu tenho a pretensão de ter uma capacidade de entender a violência. Né? Eu me jogo muito no outro, né? Mesmo quando estou trabalhando com personagens, tipo um traficante, tá? Eu me jogo muito no outro, assim, de tentar entender a dinâmica daquilo, né? Do ódio, da vingança e da própria violência, né? Então, eu acho que essa experiência me ajuda muito a criar esses personagens também, né? E a pensar como é que eles reagiriam, né?
Eu, no momento, inclusive, estou fazendo... A gente está montando aqui agora. É um thriller psicológico que tem muito a ver com... Não tem nada a ver de um lado, entendeu? É um filme totalmente contemporâneo, 2 mulheres jovens e tal. Não tem nada a ver com essa experiência toda, mas eu acho que a minha experiência de vida, obviamente, me leva para um determinado campo, né? O que você está fazendo aqui? Glória? Calma. Calma. Como é que você sabe que esta era a minha Eu sei casa? que Como é não que podia- você eu conseguiu sei o meu que não podia endereço? Calma. Tem teu endereço na universidade, Camila. Presta atenção. Qualquer um pode pegar. Eu tô aqui porque eu preciso te dizer uma coisa. Sobre meu irmão. O que é que tem, seu irmão? Mas fala logo, você nem sequer devia estar aqui. Meu irmão não fugiu, não. Eu vejo ele sempre. Ele é o cara que tu me mostrou no jornal outro dia. Mas eu preciso dizer por que eu menti. Calma. Me espera. Eu preciso te dizer porque eu menti pra você. Não, Glória. Eu não tenho nada a ver com a vida do seu irmão. Eu não sou sua amiga. Eu já disse que esta sua terapeuta. Como você não é minha terapeuta? Você é doida? Amanhã nós falamos no consultório, tá? Não, É melhor. amanhã. Aqui não pode ser. Não, aqui não faz tem sentido. É amanhã. tarde, não faz sentido você estar na minha você casa. não tá me entendendo. Tá, não. Não tem amanhã. Conversamos. Escuta. Tá, sai, por favor. Você pode me escutar por um segundo. Sai da minha casa. Eu quero que você saia da minha casa agora. Escuta, Sai da Camila, minha casa sou agora, eu. por favor. Sou Glória. eu que tô aqui. Fala, sai daqui, Escuta, por por um favor. Eu tô um pedindo. segundo. Me sai. escuta! Sai! E o cinema também está dentro de você também expressar isso. Eu digo, por que assim que você faz esses filmes? Por que eu faço o quê? Esses filmes, por que você faz filmes? Eu acho que foi um privilégio que eu tive na minha vida, entendeu? De depois dessa experiência, que foi uma experiência extremamente dolorosa, quer dizer, depois de ter tido uma experiência tão dolorosa, eu ter tido o privilégio de poder fazer cinema e trabalhar sobre esses temas de uma maneira extremamente autoral, né? Então, eu acho que foi um privilégio que eu tive mesmo. Até a morte dele, eu me comportava com uma força invejável. Até na tortura eu me comportei de uma forma suicida, épica, heróica. E olha que eu tinha medo. Muito medo.
Ele morreu à tarde. De manhã, ele tinha me dito: Ana, a gente tem que sair dessa. Porque deve ser eu ou você. E foi ele. Se você se considera uma diretora feminista? Eu me considero uma diretora mulher, né? Feminina, com certeza, né? Acho que feminista, muita gente fala assim, a cinematografia da Lúcia Murat é uma cinematografia de mulheres, de política e tal. Eu acho que, na verdade, eu nunca fiz nenhum filme pensando em fazer uma mensagem, seja ela feminista, seja ela política, entendeu? Quer dizer, todos os filmes que eu fiz partiram de necessidades pessoais minhas, né? E não necessariamente necessidades do passado, né? O passado, às vezes, vem como lembrança, entendeu? Mas de fatos que estão acontecendo no meu dia a dia, entendeu? Então, os filmes que eu fiz foram por necessidades internas e eu tentei trabalhá-los da melhor maneira possível, de uma maneira não maniqueísta também, entendeu? Se eu consegui ou não é outra história, entendeu? Mas foi essa a intenção. Vou jogar aqui, ó. 7. Se você tirar um 11, você me ganha, entendeu? Então joga aí. Se ligou, ganhou. Aí vocês tiram um 11. Aí vocês ganharam de mim. Sacou? Então vamos fazer uma vera? Vambora. Então já é, vamos bolar um dinheiro aí. Qual é, Paulo? Empresta um dinheiro aí. Aí, companheiro. Nós aqui fazemos parte da representação do coletivo. Nós desejamos que vocês se integrem rápido pra gente ter mais força pra lutar contra a repressão. Ah, então são vocês que mandam nessa porra. Companheiro, o negócio é o seguinte, aqui ninguém manda. Tem só uma representação eleita pelo coletivo, tá me entendendo? Esse negócio de mandar, de xerife, não tem aqui não. Aqui, as decisões são votadas pelo coletivo. Meu irmão, o caso é o seguinte. Eu sou sabido, moro? Essa porra de votação é pra quem tem título de eleitor, tá sabendo? Eu sou vagabundo, meu irmão, matador. Então dá um jeito de ir lá pro convívio, porque se tu quiser ficar aqui, meu... Aqui então tu se enquadra nas normas da cadeia. Ó, fica piano, tá me entendendo? Fica piano, porque tu só encontrou essa cadeia nesse estado aqui por causa da gente. Senão, tu tava apanhando lá no PP. Tava aqui na tranca, sem visita, o caralho. Tu não é esperto? Essa cadeia tem normas, meu irmão. E tem mais. Aqui não tem nenhum bundão, não, senhor. Todo mundo aqui já sequestrou, todo mundo aqui já roubou, já matou. Roubou o quê, meu irmão? Doce de criança? Matou barata no canto, é isso? Olha que é isso? Calma, porra! É o seguinte, meu irmão. Aqui não tem valente. Valente aqui tem que mostrar valentia com os guardas, com a direção do presídio. Aqui é todo mundo igual, meu irmão, e vai continuar sendo. Igual caralho, rapaz. Deixa eu ver se tem cara de isso aí! Calma aí! Pingão já entendeu, não entendeu, Pingão? Vambora, rapaziada. Como eu falei, eu tive uma história de vida um pouco particular, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer cinema, eu já era um totem, entendeu? Eu realmente não tinha gênero, entendeu? Eu era guerrilheira. Então,
eu era um totem. As pessoas, eu acho que sempre tiveram um certo receio de se aproximar, entendeu? Então, se for pensado do ponto de vista de preconceito, é isso. Quer dizer, eu não era visto como uma mulher, era visto como um totem, entendeu? Então, por isso não tinha gênero, entendeu? E aí, nesse sentido, eu nunca vivi. É evidente que eu acho que tem uma grande diferença, assim, de quando comecei a fazer cinema, que a equipe era inteiramente masculina, entendeu? Do que é hoje. Meu último filme foi praticamente todo feito por mulheres, entendeu? E nas equipes técnicas não existiam. Quando eu comecei a fazer cinema, não existiam mulheres nas equipes técnicas, né? Nem câmera, nem som. Hoje em dia, você tem excelentes técnicos, mulheres, né? Então, acho que isso é uma mudança fantástica, entendeu? Obviamente que isso implica uma maneira de ser diferente no set, mais tranquila, entendeu? Menos pressão, de menos pressão, entendeu? Acho que eu nunca dei espaço para ninguém ficar fazendo piadinha, entendeu? Se fizeram, foi fora da minha alçada. Ver o sexo da minha mãe me chocou. Quando eu era criança, eu queria o corpo dela. Mas na adolescência me provocava repulsa. Isso é um clássico. Eu acho normal que o corpo da mãe tenha esse caráter duplo, repugnante e sagrado. Um tabu. Eu me espantei com a violência do meu desprazer. E o consentimento inconsciente da minha mãe agravava tudo isso. Agora ela é somente um corpo como outro qualquer. Uma pobre carcaça sem defesas, manipulada por mãos profissionais. Você acha que hoje, assim, tem espaço para fazer o cinema político? Sim, acho que sim, claro que tem. Acho que ele é muito presente hoje até, né? Mais do que nos anos 80, 90, entendeu? Mais do que quando eu comecei a fazer cinema. Ele é bem presente. Assim, acho que a nova geração está muito preocupada, tem muitos documentários, muita coisa sendo feita aí pela nova geração. Eu acho que o mundo está muito estranho hoje, né? Muito parecido com esses anos 20, 30, né? Muito polarizado, né? E naquela época o que veio depois foi uma tragédia, né? Eu só espero que a gente consiga, que a humanidade consiga resolver algumas questões para que não venha uma nova tragédia mundial, né? Não acaba, né? Vontade de desenrolar, né? Infinito. Infelizmente, infinito. A lista sem fim. Gente, essa. De 78, sabe? Em plena ditadura, né? Incrível ter feito isso em plena ditadura. Coragem. No Brasil, existem mais de 430 mortos e desaparecidos durante a ditadura. Muitas mulheres. Mas, diferente do Chile, os responsáveis nunca foram julgados. Lembro da mãe de uma desaparecida que encontrei na casa dos meus pais quando saí da prisão. Era uma senhora humilde e tímida que iria ao fim do mundo para encontrar sua filha e estava lá atrás de alguma informação. Os militares diziam que sua filha tinha ido para a Polônia, outros que tinha ido para a Colômbia. A mãe não tinha dinheiro, pedia emprestado, vendia o que tinha, mas ia onde dissessem que sua filha poderia estar. Não adiantava dizer que eram mentiras. Era horrível ver aquela senhora pequenina, frágil, ir atrás de algo que sabíamos estar desaparecido. Isto é, morta, assassinada. Acho que só tem, né? Eu faço cinema por causa disso, né? Acho que cinema é um barato, né? Assim, é de um prazer absurdo você entrar no set de filmagem e criar aquilo tudo, né? Eu tenho um imenso prazer de criar dentro do cinema e verificar como é que as coisas podem ser feitas tão diferentes, entende? Acho que esse prazer da criação, que, como eu falei, foi um privilégio eu ter tido sempre a possibilidade de fazer filmes autorais, e nesse sentido todos eles foram muito trabalhados, houve sempre uma busca muito grande de uma nova linguagem, como é que eu poderia traduzir aquilo, né, dentro do cinema. Então, acho que cinema é fantasia, sim, ainda bem, né?
E é isso, acho que é um prazer. O que não significa que não é reflexão. Eu acho que a reflexão, para mim, é um prazer.